Faz uns 2 anos que tenho conseguido dormir bem, sem ter pesadelos como antigamente, mas eu nunca soube explicar o que eu passei. Houve uma época em que os pesadelos eram sempre iguais. Eu acordava em certos momentos da noite e sim, eu comprovei estar acordada. E meu quarto simplesmente havia sumido. No lugar se encontrava uma espécie de quarto de tortura. Correntes penduradas no teto com ganchos nas pontas. Um cenário todo vermelho tipo sangue, em ruínas. E sempre acabava do mesmo jeito. No momento em que iria cair algo em mim, eu nunca soube o que era, eu acendia a luz e tudo voltava ao normal. Como se tornou algo super recorrente, eu já nem ligava mais a luz, simplesmente voltava a dormir. Porém, em 2016, na época dos protestos, esqueci de falar que eu moro em Porto Alegre, bem perto da sede do ZH, exatamente o foco dos protestos. Nessa época, um dia, eu tive um pesadelo diferente. Eu estava deitada e tudo estava escuro. Na ponta da minha cama embaixo, tinham 3 vultos agachados próximos à janela. Com a iluminação da lua dava para ver direitinho as silhuetas. Em certo momento, um deles começou a se erguer, enquanto o outro já caminhava em minha direção. Eu comecei a chutar meu ex para acordá-lo e assim ter uma ajuda, e quando ele acordou tudo voltou ao normal. E como mencionei anteriormente, mais uma vez nunca soube explicar esses acontecimentos. Eu trabalhava numa antiga loja varejista aqui em Porto Alegre, numa parte mais administrativa. Um dia eu estava com uns papéis para levar a outro setor, e quando me levantei para sair, vi um casal no corredor de vendas que caminhava em minha direção. Pareciam querer conversar comigo, então eu voltei ao meu lugar e aguardei eles chegarem. Passou-se uns 10 minutos e nada deles virem até mim. Eu já havia até me esquecido deles. Eis que eu olho para a área de vendas e eles não estão mais lá. Eu estranhei muito, porque realmente tudo deu a entender que eles iriam falar comigo. Quando encontrei uma colega parada na área de vendas, perguntei sobre o tal casal. Eis que, para minha surpresa, minha colega responde que desde a sua volta do almoço, que ocorreu cerca de 20 minutos antes do casal aparecer, ninguém tinha pisado no nosso andar até aquele momento. Em meados de 2015, minha madrinha faleceu, e eu tenho algo que não sei explicar e nem dizer o porquê disso, mas eu não sou alguém que se abala muito com a morte. Fiquei triste, claro, devido a ela ser alguém muito especial para mim, mas não me abalei profundamente. Cerca de 2 semanas depois de sua morte, eu tive um sonho vívido, um sonho horrível. Eu estava em uma espécie de casa, terreno, não sei, alguma construção em ruínas, e tinha cerca de mais umas 30 pessoas lá comigo. Eu estava chorando muito, e todos à minha volta estavam dançando, uma espécie de tango. Eles tinham roupas muito elegantes, mas estavam rasgadas, como se tivessem rasgado em uma briga, e as pessoas estavam em lamúrias. Era um cenário basicamente pós-apocalíptico, e eu estava atravessando aquele local, quando de repente olho para frente, e no outro lado da rua vejo minha madrinha. Ela estava sem reação alguma, parecia completamente sem sentimentos, fria, sem alma. Ela me olha e fala, eu vou embora, e após isso, eu acordo. 5º relato. Eu tenho uma lembrança da minha infância que toda a minha família diz que não aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Então eu tenho uma lembrança muito vívida de ter ido para Gramado quando criança com uma parente que já faleceu, e num certo momento a gente estava numa espécie de parque com brinquedos, esperando para ir embora. É aqui que começa a estranheza, porque não faz sentido esperar num parque para ir embora. Esse parque era estranho, era muito escuro, não sei explicar, era algo menos bonito, mágico, sabe? Sabe aquela cor, aquele brilho, aquela luz que parques de diversão têm? Então não era assim. Era de fato como se fosse um parque de diversões, mas de um filme de terror. O ocorrido foi muito confuso também. Lembro que me deu uma certa tontura estar lá. Era muito barulhento, mas ao mesmo tempo silencioso, porque não tinha ninguém brincando nele. Tinha algumas músicas meio distorcidas que me deixaram com dor de cabeça e num certo momento, eu não consigo lembrar o porquê, mas eu me perdi. Me perdi da pessoa que estava comigo e eu lembro que fiquei desesperado. Não encontrava ela de jeito nenhum, chorava e não sabia o que fazer naquele lugar estranho, com medo das pessoas. Até que a encontrei e ela disse algo como, viu, não some mais, senão você vai se perder e eu não vou te buscar. E ok. Fomos embora, e eu não lembro da viagem de ida, e muito menos a de volta.
Isso nunca saiu da minha cabeça. Um dia falei com minha mãe sobre isso, querendo lembrar se a cidade era de fato Gramado, e ela disse que isso nunca aconteceu, e que até então eu nunca tinha ido para Gramado com essa pessoa, e a única vez que eu fui passear longe com ela, minha mãe estava junto, e eu fico muito confusa porque eu lembro claramente disso, e não sei explicar porque apenas eu me lembro. Enfim, esses são os meus relatos. Se você contar eles, ficarei muito feliz mesmo. Obrigada pela atenção e pelo conteúdo. Irei compartilhar minha história de forma anônima, pois um dos envolvidos é uma pessoa publicamente conhecida na cidade onde moro. Moro na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tenho 30 anos e sempre fui um cara religioso, nascido na igreja, embora hoje não a frequente mais. Sempre acreditei que existam pessoas e entidades que possam causar o mal, e com isso, sem mais delongas, irei contar o meu acontecido. Em meados de 2016, comecei a trabalhar cuidando de alguns animais para uma pessoa. Vou chamá-lo de Josh, nome fictício. De início, fui trabalhar na obra do sítio dele. Porém, ele gostou bastante de mim e logo na segunda semana me chamou para cuidar dos animais. Eu morava próximo, a cerca de 30 minutos de bicicleta do local onde trabalharia. Meu horário de trabalho era das 8 às 17, com 1 hora de almoço. Na primeira semana correu tudo bem, nada de anormal. Chegava no horário e saía no horário. Porém, um dia precisei ficar até mais tarde por causa de um dos animais que não estava bem fisicamente. Fiquei para ajudar a cuidar e saí por volta das 21 horas. Josh se ofereceu para me levar em casa de carro, mas recusei. Ao sair do sítio e ir em direção à minha casa, em um trecho mais escuro da rua, vi um ser emergir da escuridão e atravessar de um lado para o outro. Esse ser não olhou para mim ou sequer notou minha presença. Parecia ser grande e lembrava muito um lagarto, porém sem o rabo. Era todo preto, com os olhos vermelhos e com garras muito grandes, na qual a sua pata não tocava o chão, apenas as garras. Ele atravessou e eu prossegui meu caminho para casa. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, comentei o ocorrido com Josh. Ele e toda a sua família são de religião de matriz africana. Ele me falou que se a criatura não fez questão da minha presença, é porque ela não tinha a intenção de me fazer mal, porém ela iria fazer ou já tinha feito algo. Após eu ter falado isso com Josh, comecei a perceber algumas coisas estranhas no trabalho. Via sempre um menino correndo, e quando eu chamava ou ia atrás, ele sumia. Por várias vezes achei que fosse o filho mais novo de Josh, que vi nascer e na ocasião estava com 1 aninho. Sempre via essa criança correr, porém nunca senti medo. Estranhamente, eu me sentia bem. Com o tempo, comecei a perceber também um lobo enorme, branco. Ele era enorme e parecia ter uns 80 quilos mais ou menos. Era muito lindo e totalmente branco, com os olhos azuis. Comentei com Josh e sua esposa o que eu estava vendo. A esposa de Josh, que vou chamar de Hannah, me falou que se o lobo que eu via era branco, ele estava ali para me proteger. Estranho seria se fosse preto. Depois disso, comecei a perceber que sempre via o lobo ou a criança, e nunca mais via a criatura. Até mesmo em minha casa, às vezes, avistava o lobo. Sei que não é um relato sombrio, porém foi algo que me marcou muito. Até hoje, acredito que tanto a criança quanto o lobo foram enviados por Josh para me proteger, e até hoje me sinto meio protegido por eles. Me recordo em alguns momentos da minha vida que, quando criança, de meus 6 aos meus 11 anos, eu tinha visões comuns de vultos. No entanto, tive problemas entre meus 6 aos 8 anos com quesito de remédio para TDAH. Usei o Ritalina e na época era muito forte e me davam pequenas alucinações, mas eu sabia discernir o que era alucinação e o que não era. Pois bem, havia uma vez em que eu estava jogando Super Mario World e Star Fox no meu Super Nintendo, compartilhado com meu irmão mais velho. Isso entre 2007 e 2009. Eu estava olhando para a TV de tubo pequena no meu quarto e tinha uma janela na minha direita, ela ainda existe até hoje. Eu estava sentado jogando, eu não estava sozinho, tinha minha avó de consideração, que estava em casa fazendo uma limpeza. Até aí tudo bem, só que o tempo foi se passando e eu jogando no momento em que vejo um vulto parado na janela me observando. Pausei o jogo e encarei. Parecia uma eternidade.
mas foram cerca de 30 segundos, enquanto minha avó me chamou. Eu virei para a porta, seguindo o som da voz, respondendo de volta: "O que é, vó?" Não me recordo o que foi me pedido ou perguntado, mas me viro novamente para a janela e o vulto some. Para mim aquilo já era normal, pelo fato de ver vultos correndo quase todos os dias, até meados dos meus 11 anos de idade. Hoje tenho 22. Outro relato. Ainda com 8 ou 9 anos de idade. Eu tinha um certo medo de um ET de um filme. O ET que fica numa bicicleta conhecido por passar na frente da lua com seu amigo humano. Não me pergunte por que eu tinha medo. Eu simplesmente tinha. E minha mãe, para piorar tudo, me comprou um boneco dele. E eu pedi para que sumissem ou escondessem ele de mim. Meu irmão me zoou, só que fomos dormir, até aí tudo bem. Isso foi em junho ou julho de 2009, por volta das 5 horas da manhã. Eu estava dormindo na cama tranquilo, até que senti algo me empurrar lentamente para fora da cama. Eu estava de olhos fechados e não conseguia me mover. Quando consegui, a primeira coisa que fiz foi abrir os olhos. Eu estava com mais da metade do corpo para fora da cama. Era para ter caído. Eu tinha como costume, para qualquer coisa, gritar por socorro: "Mãe!" E nesse momento eu voltei com tudo para minha cama, como se outra coisa me tivesse empurrando, e tive o resto do meu corpo solto, como se eu tivesse acabado de sair de uma paralisia do sono. Saí correndo para o quarto dos meus pais, em prantos. Eu não conseguia mais dormir naquela madrugada. Eu tenho mais relatos, mas fica para outro vídeo. Fico grato por vocês terem prestado atenção na minha história até aqui. Me chamo Eric, e esse relato aconteceu quando tinha 12 anos, em Paranaguá, Paraná. Minha família consiste em 5 irmãos, meu pai e minha mãe, e nós 7 vivíamos na mesma casa. Meu pai era um bom homem quando não bebia, mas se transformava quando ingeria o mesmo. E nisso meus irmãos com o tempo também começaram a beber. Nossa casa era uma casa bem estruturada e comportava todos nós, porém, comecei a perceber que de vez em quando sentia um visitante não convidado. Sempre que meu pai chegava após consumir bebidas alcoólicas, acordava minha mãe e começava a brigar. Eu sempre sentia uma presença estranha e percebia que esse não podia ser meu pai. Minha mãe não ligava, mas essa sensação persistia. Meus irmãos preferiam ficar na rua nesses momentos, porém eu não podia. Um dia eu estava sozinho em casa, já se passava um pouco da meia-noite. Minha mãe estava no restaurante a trabalho, meus irmãos na rua e meu pai estava no bar. Infelizmente eu estava sozinho. Teve um momento em que ouvi um barulho no forro da casa. Fora isso também senti uma pontada no coração, mas tentei me acalmar e pensar que um possível gato tinha feito o barulho. Mas infelizmente comecei a sentir a presença do ser indesejado que mencionei anteriormente me olhando. Paralisação instantânea foi o que senti. Comecei a ter falta de ar e tentei ser bruto e olhei para o lado, mas não tinha nada. Me levantei e olhei na cozinha e não tinha nada. Me aliviei, mas voltando pela sala, 2 batidas na janela me indicaram que tinha alguém ali. Numa fração de segundos vi que um ser estava me vigiando. Ele tinha olhos pretos, pele ressecada, um rosto arredondado com furos nos cantos da face e estava com a língua de fora colada ao vidro. Senti uma pontada no peito, falta de ar e caí no meio da sala com fortes dores. Não conseguia me levantar. Apavorado, achava que ia morrer. Ali caído, com as costas viradas para os outros cômodos, fui apagando e senti uma mão pegar no meu pé. Apaguei e acordei no hospital, vendo apenas vultos, ouvindo minha mãe chorando. Com o tempo melhorei, mas percebi que meu pé não era mais o mesmo. Minha saúde também não foi mais a mesma. Sofro todos os dias e tenho múltiplos caroços pelo corpo. Hoje sou homem forte, porém aquilo me marcou. Sei que ele me persegue até hoje, porque sei o segredo desse destruidor de lares maldito. Olá, tudo bem? Podem me chamar de Dudu. Vim compartilhar uma história que aconteceu comigo e com a minha namorada Milly. Moramos juntos em meu apartamento e costumeiramente dormimos por volta das 22h30 da noite para acordar às 5h30 para irmos à faculdade. Um dia, porém, algo me marcou. Era noite e estávamos nos arrumando para dormir em nossa cama. Então, como sempre, verifiquei se as portas estavam trancadas
e fechei as janelas do apartamento para que, se caso chovesse, não molhasse nada. Fechamos a porta do quarto e nos deitamos. Não demorou muito e ela pegou no sono. Já eu me distraí um pouco no celular até o sono bater, então logo depois comecei a adormecer. Acordei por volta da 1 da manhã sem saber o motivo, ainda meio desnorteado porque meu dia foi cheio. Foi então que ouvi sons de passos pelo apartamento. Não sabia se era coisa da minha cabeça por ter acordado cansado, então fiquei em silêncio e atento para ouvir, e escutei perfeitamente os sons dos passos ecoando levemente. Me levantei devagar para não acordá-la. Andei silenciosamente até a porta do quarto e olhei pela fechadura. Estava tudo escuro. Não conseguia enxergar nada, mas ainda escutava os passos como se viessem da sala. Abri a porta devagar e fechei em seguida. Assim que saí, o som parou e o silêncio tomou conta. Liguei a luz da sala e não havia ninguém. Fiz uma ronda pela casa e nada, conferi as portas e estavam fechadas. Deixei a luz da luminária no quarto de hóspede no final do corredor acesa e voltei para o quarto, para tentar me juntar à minha namorada. Porém, fiquei deitado pensando no que acabara de acontecer, já que nitidamente eu tinha escutado os passos. Minutos se passaram e terminei adormecendo. Fui acordado pela minha namorada. A luz que vinha da rua pela janela mostrou sua expressão de assustada olhando para a porta. Me virei e vi uma sombra que parecia ser de uma pessoa por debaixo da porta. Nos olhamos, levantei devagar, caminhei até a porta e abri por completo. Novamente ninguém. Olhei para ela, fechei e nos deitamos. Perdemos o sono, ficamos acordados até o amanhecer, nos arrumamos, saímos e evitamos tocar no assunto. Estou um pouco envergonhado em compartilhar isso, mas isto foi algo que me deixou extremamente perturbado e ainda sinto arrepios ao me lembrar. Na época eu morava em Valparaíso, município de Goiás, com minha mãe e irmãos. Eu sempre fui considerado a tal ovelha negra da família. Antes do acontecido, eu já estava extremamente abalado. Tinha terminado um relacionamento há pouco tempo e as críticas da minha família não estavam ajudando. Acabei começando a me envolver com drogas e tráfico, o que afastou ainda mais minha família de mim e deteriorou minha condição psicológica. Em uma briga com minha mãe, decidi que iria retirar minha própria vida. Meu plano era ser atropelado por um trem. Com raiva, subi nos trilhos e comecei a caminhar. Era por volta de meio-dia quando comecei a me embrenhar no meio da mata, seguindo os trilhos do trem. Eu caminhei durante o dia inteiro. Quando me dei conta, já estava anoitecendo e, por incrível que pareça, não apareceu nenhuma locomotiva. Acabei me cansando e sentei nos trilhos, revendo a besteira que estava cometendo. Me arrependi e comecei a voltar. Já estava de noite, então comecei a me apressar. A escuridão era avassaladora e só escutava o capim balançar. De repente olhei para trás e a literalmente 10 metros atrás de mim, um fogo que iluminava tudo ao redor apareceu. Nesse instante, um grito avassalador de uma mulher me deixou sem reação e tremendo. O fogo tomava a forma de uma silhueta de uma pessoa que caminhava na minha direção. Eu só conseguia pensar que era minha morte, quando aquela figura laranja, da cor do fogo, simplesmente começou a correr na direção contrária. Eu estava tremendo. De novo estava no escuro. Quando retomei o fôlego, comecei a correr e escutei como se fosse uma multidão rindo e conversando. Foi aterrorizante. Acabei chegando em casa de madrugada. Meus tênis estavam destruídos e havia perdido alguns pertences. Mais de uma coisa eu estou certo. Aquilo me marcou de uma maneira que até hoje eu me apavoro só de lembrar. Olá, me chamo Elisânia. Meu relato é pequeno e os nomes são fictícios, menos o meu. Estive em uma fase da minha adolescência em que só acontecia coisas sobrenaturais comigo, mas vou contar o que me marcou até hoje. Eu tinha uns 13 anos e iria dormir na casa do meu tio, para passar a noite com minha prima Diana, que tinha 15. Éramos bem próximas, e ela tem um irmão que na época tinha uns 8 anos, o Vitor. O pai deles tinha o costume de recolher os celulares na hora de dormir, e é óbvio que ele recolheu o meu também.
Eu e Diana estávamos deitadas no colchão, no chão, seu irmão estava na cama de solteiro ao nosso lado e a porta do quarto estava encostada apenas para entrar alguma luz. Eu e Diana estávamos conversando quando do nada escutamos um barulho enorme, como se alguém tivesse batido a mão nas louças, as deixando cair propositalmente. Me agarrei nela gritando, "Diana!" E ela, como mais velha, me abraçou e disse para eu me acalmar. Ficou uns 2 minutos com barulho, parecendo que tinha alguém mexendo nas louças, e do nada parou. Quando pensamos que havia acabado, do lado de fora algo começa a bater na janela e um choro de criança ecoava por todo o lugar. Eu chorava me escondendo nos braços da minha prima. Não me lembro como acabou, mas me lembro de termos dormido depois. Até hoje me lembro disso e não quero reviver nunca mais. Oi, eu tenho um relato. O ano era 2015. Eu tinha 14 anos nessa época e morava no interior do estado do Ceará. Como era interior, eu já tinha moto e costumava sair à noite para dar um rolê com meus amigos. Por ser muito novos, a gente empinava e apostava racha nas rodovias. Uma noite, eu e alguns amigos estávamos correndo. Nós íamos deitados na moto para pegar mais velocidade. Eu estava na frente deles. Podem acreditar que ao escrever isso, estou com os olhos cheios de lágrimas e arrepiado só de lembrar. Como eu ia dizendo, eu estava na frente, quase passando por cima de uma ponte, onde antes dela tem várias cruzes, porque nessa rodovia já morreram muitas pessoas de acidentes. Quando eu estava passando na frente das cruzes, a moto começou a desacelerar e senti um peso como se alguém tivesse subido em cima. Eu estava a uns 120 km por hora e a moto começou a diminuir muito a velocidade. Me sentei novamente na moto tentando fazer ela acelerar, porém só voltou a correr quando meus amigos passaram por mim. Contei para eles, e eles acharam que eu tinha freado a moto e quase bateram atrás de mim. Espero que minha história vire relato no canal. Meu nome é Sabino e acompanho o canal desde o mês passado. Me ajuda muito nas horas de dormir à tarde. Minha neta Heloísa irá relatar minha história, pois sou analfabeto. Nasci na década de 60 em uma família trabalhadora rural, no interior de São Paulo, na fazenda Jupira. Embora muitos dos meus familiares tenham desempenhado este trabalho de forma árdua, a minha infância foi passada a fazer trabalhos agrícolas de uma forma completamente normal. No meio da tranquilidade e a paz que meu lar proporcionava, eu não imaginava o tipo de vida, então pode-se dizer turbulenta, que minha capacidade de perceber fenômenos que nem todos conseguem provavelmente iria me proporcionar. A primeira dessas experiências ocorreu quando eu tinha cerca de 14 anos. Nessa ocasião, houve um chamado baile em uma cidade próxima, como era nosso costume. Fui até lá para passar bons momentos na companhia dos meus amigos. Quando o evento terminou, já era de manhã cedo, então voltei para minha casa caminhando, pois não era uma distância muito grande que eu tivesse que percorrer. O grupo de amigos havia se dispersado e apenas um deles me acompanhou. Ao chegar à entrada de uma estrada de terra deserta, pouco movimentada e cercada por cana, conhecida como Estrada Real da Prata, meu companheiro se despediu de mim, pois minha casa ficava ainda mais para o interior e ele teve que desviar. Para ser sincero, sabendo que eu teria que trilhar aquele caminho naquela hora, deu-me uma sensação de ardência no peito. De qualquer forma, comecei a atravessar a estrada de terra e poucos metros à frente encontrei uma mulher. Ela estava vestida de preto, usava um pano cobrindo o rosto e tinha as mãos cruzadas sobre o peito, como se estivesse rezando. Ela avançava rapidamente pela estrada na direção oposta à minha. Quando a vi, a verdade é que me assustei um pouco, mas isso não me incomodou tanto quanto podia. Mas que a presença desta pessoa naquele local era extremamente estranha, isso não tinha como negar. Continuei caminhando, pensando em saudá-la, mas quando cheguei mais perto pude perceber, agora um pouco mais acostumado com a escuridão e ajudado pelo luar, que os pés dessa mulher não eram visíveis e ela estava flutuando. Sim, ali senti um medo profundo e paralisante que não me permitiu mover-me por alguns segundos.
Então pude ver que essa aparição continuava seu caminho, indo em direção a uma grande mangueira e ali desapareceu diante dos meus olhos incrédulos. Finalmente, consegui reagir e fugir até conseguir chegar à minha casa. Menciono que, devido aos costumes das cidades e fazendas, às vezes é comum que os jovens comecem a consumir bebidas desde muito cedo, mas não foi o meu caso, e posso garantir-vos que, naquela noite, não bebi uma gota de álcool. Portanto, este encontro não poderia ser atribuído ao meu abuso no consumo deste produto. Lembro como se fosse hoje, que quando cheguei em casa, contei à minha mãe e à minha avó o que tinha acontecido, e elas me acalmaram enquanto preparavam um quiabo com frango para o almoço do meu pai no dia seguinte. A partir desse encontro com ela, decidi fazer todo o possível para nunca mais trilhar aquele caminho à noite. Com o passar dos anos, tive a oportunidade de conhecer Nádia, que é minha companheira de vida e mãe dos meus filhos. É curioso, como se fosse uma coincidência do destino, ela também tem uma capacidade de percepção altamente desenvolvida sobre o tema paranormal. Por estarmos juntos, houve um grande número de acontecimentos terríveis que testemunhamos, mas isso é história para outro vídeo. Não quero tomar o tempo de vocês. Abraços, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hamilton Aguilar cumprimenta você. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Tudo começa numa tarde em que estávamos reunidos em família, pois recebemos a visita de uma tia que há muito já não morava no mesmo bairro que nós. Entre as conversas, a noite tomou conta e começou a chover. Os cachorros do quarteirão onde moramos começaram a latir e minha tia disse: "É a presença da menina chorando." Todos nos viramos para olhar para minha tia e perguntamos: "Por que você está dizendo isso?" Ela, muito assustada, nos disse que iria nos contar uma experiência que teve muito antes de se casar e sair de casa. Ela começou a contar que uma noite, quando teve que fazer horas extras no trabalho, saiu por volta da meia-noite na chuva. E antes de chegar ao quarteirão onde morávamos, ela ouviu os cachorros uivando. E então, ao entrar no quarteirão, ela viu uma mulher andando debaixo d'água. Ela pensou que fosse alguém que também estava passando pelo mesmo que ela naquela noite. Ao passar pela mulher, viu que ela não estava andando, mas flutuando. Depois de dar cerca de 3 passos, a mulher deu um grito agudo que a fez arrepiar, e os cães da rua começaram a fugir como se estivessem com medo, assustados de uma forma que parecia que alguém bateu neles. E então ela começou a correr em direção à casa onde moramos atualmente com minha família. Nós apenas ouvimos sua história. Aí parou de chover e ela disse que precisava ir embora porque o marido estava prestes a buscá-la. Algum tempo depois, eu e minha esposa tivemos que sair de madrugada e choveu um pouco. Naquele momento, minha esposa disse brincando: "Imagina se a gente ver a mulher que a tia viu." Soltamos uma pequena risada. Enquanto caminhávamos pela rua ao longe, ouvimos um cavalo. Virei-me para minha esposa e disse: "Você ouviu a mesma coisa que eu?" Ela me disse que sim, ela tinha ouvido um cavalo, mas não sabíamos de onde poderia ter vindo, já que ninguém ali era dono de nenhum desses animais. Continuamos andando, e assim que nos viramos para sair do bairro, vimos uma mulher, já de certa idade, nua, chorando. Minha esposa me disse: "Olhe para os pés dela." Em vez de pés, ela tinha um par de pernas de cavalo. Lembro que naquele momento nos viramos e voltamos para casa muito assustados com o que tínhamos visto, orando o Pai Nosso sem parar. Minha esposa me contou que foi aquilo que a tia viu e que isso aconteceu conosco porque não acreditamos nela. A partir desse momento, nunca mais consideramos que qualquer história seja um exagero, pois nós próprios vivemos uma dessas experiências. Olá a todos. Meu nome é Newton Rever e sou de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. O que vou contar ocorreu quando tinha 8 anos de idade. Minha família sempre foi sincrética. Tinha participantes e membros em todas as religiões conhecidas, e minha avó, já falecida, era espiritualista. Ela deu-nos uma pequena imagem de uma preta velha, a quem ela chamava de Maria Conga. Meus irmãos mais velhos, quando em recuperação escolar, prometiam velas a ela e passavam de ano sem nem estudar.
Eu tinha um medo tremendo daquela imagem. Sentia como se ela me olhasse e me acompanhasse com os olhos, pois ela ficava em cima de uma mesinha que ficava no canto bem ao lado da porta de meu quarto. Eu a via sempre ao entrar no quarto ou ao sair dele. Se eu me deitasse e deixasse a porta aberta, era como se ela me olhasse fixamente e meu medo aumentava. Costumava, ao dormir à noite, sentir um medo fora do comum. Às vezes até chorava baixinho. Até que um dia algo aconteceu e aumentou meu pavor. No canto da minha parede, à esquerda, abria-se um buraco que se assemelhava com a toca do rato Jerry, sim, do desenho animado. E deste buraco saía um ser magro, do tamanho de um pincher, com um pequeno cajado na mão. Ele me imobilizava completamente, subia na minha cama pelos pés dela e andava rindo sobre mim. Ao chegar sobre o meu peito, eu o ouvia dizer que iria me matar e começava a tirar meu ar, me impedindo de respirar. E quando estava nas últimas, quase desfalecendo, ele parava e sumia. Ao cair da noite tinha um verdadeiro pavor, quando meus pais diziam, é hora de dormir. Eu chorava, fazia birra para não ir, às vezes até apanhava, pois eu não sabia explicar o que ocorria, e meus pais não sabiam o que acontecia. Não sabiam o motivo de eu nunca querer ir dormir. Minha mãe me levou a uma benzedeira, que sozinhos me perguntou o que acontecia, então lhe falei do, entre aspas, rato gigante, que aparecia todas as noites. Era assim que eu o definia por causa do lugar por onde ele saía. Ela me disse que era algo muito ruim enviado por quem não gostava da minha mãe e não admitia a sua sorte de ter 3 filhos homens e 2 mulheres. Ela fez uma reza, me deu um chá preto pavoroso de ruim para tomar e disse que ia acabar com tudo isso. Em 2 semanas me vi livre daquilo e nunca dormi tão bem em minha vida. Minha alegria voltou por completa. Até que na outra semana, ao ir dormir feliz da vida, senti o quarto escurecer mais que o normal e ouvi um urro como se um leão ou um felino grande me espreitasse no escuro, e a paralisia no corpo voltou. Comecei a procurar aquele ser que sempre aparecia e quando olhei para cima do roupeiro, pois um barulho me chamou a atenção, vi 2 olhos de felinos grandes e amarelos que brilhavam no escuro e sem demora saltou de forma pesada sobre mim. Não se podia ver nada além daqueles olhos amarelos, mas senti seu corpo gelado sobre o meu, me prendendo com seus braços e envolvendo minhas pernas com sua cauda. O medo quadruplicou e eu gritava, berrava, chorando e chamando meu pai e minha mãe, mas ele sorria e me dizia, eles não podem te ouvir. Depois daquela sessão de horror ameaçando me matar, ele sumiu e eu não conseguia mais dormir, tenso pela experiência recém-vivida. Só podia dormir de dia e nos domingos que eram quando aquela coisa não vinha. Isto se arrastou por mais 5 anos. Foi quando me tornei cristão evangélico de todo o coração e comecei a buscar o socorro de Deus. Meu líder disse que a maldição foi finalmente quebrada e aquilo não voltou nunca mais. Hoje vivo tranquilo, mas não te aconselho a subestimar o terror que o mal pode causar. Me chamo Josie. Atualmente tenho 35 anos e essa história aconteceu há 16 anos. Desde pequena tenho uma certa sensibilidade, principalmente sobre os lugares. Aos 19 anos, saí de casa, onde morava no interior com meu pai e meu irmão. Fui para a capital me encontrar com minha amiga. Chegando lá, ela me convidou para acompanhá-la em uma viagem, pois ela era uma mulher da vida. Então fomos até uma cidade próxima. Ao descer do carro, vi aquela enorme casa velha, toda pintada de vermelho no meio do nada, apenas aquela casa, com árvores e montanhas ao redor. Ao entrar, senti um frio enorme e a todo momento pensei que tivesse alguém me olhando. Na casa, só havia o dono, a mulher que fazia a limpeza, 2 meninas, Jaque e Gabi, e Cássio, o rapaz responsável pelo bar. Como eu estava muito cansada de 2 viagens em tão pouco tempo, perguntei à minha amiga Mari se eu podia dormir em algum lugar. Ela me levou até o pé da escada, pediu que eu subisse ao 2º andar e entrasse no quarto número 02, e assim eu fiz. Entrei, guardei minhas coisas e deitei no canto da cama. Estava quase pegando no sono quando ouvi a porta se abrindo. Alguém andou até a cama e deitou-se comigo. Logo imaginei que fosse a Mari, então perguntei, vai dormir também? Não obtive nenhuma resposta. E perguntei novamente, Mari, não tem ninguém lá embaixo, não? Silêncio total.
Então me virei rapidamente para o outro lado da cama. Não havia ninguém ali, apenas aquele afundamento do colchão quando alguém se senta sobre ele. Levantei da cama e, ao descer as escadas correndo, pude sentir que havia alguém correndo atrás de mim. Não falei nada a ninguém, só fiquei lá embaixo com todos. A noite chegou e, com ela, meu medo também. Subimos ao quarto para que Mari se arrumasse. Fiquei na varanda olhando em volta, e tudo que se via era a escuridão. Descemos, então ela foi para o salão, e eu fiquei no barzinho ajudando a pegar as bebidas. Reparei que havia um monitor com várias imagens de câmeras ali. Me senti até segura, embora soubesse que não estava. Levantei e fui ao banheiro. Acendi a luz e ela só piscava até se apagar por completo. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era mau contato. Voltei para o barzinho, sentei de frente ao monitor para observar o salão, e lá pude ver um senhor sentado no palco de pole dance que nem era usado aparentemente. Estava solitário e sozinho, olhando para o nada. Chamei Mari e disse: "Vai lá conversar com o senhor sozinho no palco." Ela me olhou assustada e disse: "Mas não tem ninguém ali, sua doida." O local era muito escuro, havia apenas uma lâmpada vermelha giratória. Então voltei para a tela do monitoramento e sim, comprovei que realmente não havia ninguém ali. No salão não havia ninguém parecido com o tal senhor. Impossível ele ter saído tão rápido dali e eu não ter visto. Fiquei confusa, mas tentei não focar nisso, mesmo estando apavorada com esses acontecimentos. Na segunda noite a casa estava fechada, pois era domingo. Então nos reunimos em um dos quartos que tinha uma TV. Assistimos até tarde da noite quando Jaque me chamou para acompanhá-la ao banheiro. Já se passava das 23 horas. A acompanhei, passamos por um corredor, depois outro, e ela percebeu que a porta do quarto dela estava aberta, sendo que ela havia fechado. Aproximamos da porta quando ela foi violentamente empurrada contra a parede, se fechando imediatamente. Saímos correndo dali de volta ao outro quarto, pálida e quase sem voz. A única coisa que consegui dizer foi: "Tem alguém aqui." Voltamos todos ao quarto de Jaque, e ao abrir a porta tudo estava revirado, tudo jogado no chão, inclusive a Bíblia dela que ficava sobre a mesinha da cama. Cássio saiu olhando os quartos, acreditando que pudera ter alguém na casa, mas não havia. Não alguém que pudéssemos ver. Olhamos até as câmeras e ninguém passou por elas. Sendo assim, resolvemos dormir todos no mesmo quarto, e por volta das 3 da manhã fomos acordadas por um barulho muito alto, parecendo uma explosão, seguido de uma tremedeira na parede, como se fosse um terremoto. Mas terremoto no Brasil? Qual o sentido nisso? Pensei, mesmo sabendo que não era. Mas dessa vez eu tive a certeza de que eu não estava doida. Todas ali estavam vendo e com medo. Depois que tudo cessou, não consegui mais dormir. Passei o resto da noite acordada, olhando para a porta com medo de alguém entrar por ela. Quando o sol apareceu, me levantei o mais rápido que pude. Fui até o dono questionar se não havia visto nem ouvido nada e que queria olhar as câmeras. Ele me olhou e disse: "Vou te mostrar, mas não tem ninguém." Ele disse isso como se já soubesse de tudo o que acontecia naquele lugar, como se aquilo não o afetasse em nada. E sim, nas câmeras não havia absolutamente nada, nada dentro nem fora onde fica o portão. A noite toda, ninguém passou pelas câmeras. Eu fiquei perplexa, assustada e com o estômago embrulhado de tanto medo que eu estava. Não dava mais. Peguei minhas coisas e disse a Mari que eu ia embora. Ela, sendo uma boa amiga, disse que ficaria, pois ali dava muito dinheiro e era o trabalho dela, que ela já estava acostumada com aquelas coisas. Ela me deu a chave de sua casa para que eu pudesse ficar lá. Como alguém se acostuma com isso? Saí de lá o mais rápido que pude. Chegando em casa, tentei achar alguma resposta sobre a casa, mas não encontrei nada. Embora no primeiro dia notei no canto de uma sala velas acesas lá. Não sei para que serviam, mas também não perguntei a ninguém. Só sei que algo de muito ruim existe naquele lugar. Eu tenho alguns relatos curtos, mas são coisas bem estranhas que aconteceram comigo. E se você quiser contar, ficarei bem feliz. Primeiro acontecimento. Quando eu tinha por volta de uns 7 a 8 anos, já de tardezinha, quase anoitecendo, eu estava esperando uma amiga que viria em minha casa para dormir e brincarmos. Eu tinha uma cachorrinha na época. Ela era toda peludinha e preta, era mistura de border com algum SRD. Eis que eu, ansiosa como sou,
Já não aguentando mais esperar pela minha amiga, dou uma olhada pela janela do quarto onde eu estava tentando avistá-la chegando ao longe. Sabe quando pedimos um delivery e ficamos olhando pela janela esperando ele chegar? Eu estava desse jeito. Enquanto estava ali, eu vejo no canto da parede, abaixo da janela, uma coisa toda preta e peluda, roçando na parede do lado de fora. Eu pensando ser minha cachorrinha, a chamo, e o que eu menos esperava aconteceu. Ao fazer isso, minha cachorrinha sai debaixo da minha cama abanando o rabo. Isso me apavorou, claro, eu estava sozinha em casa. Já com minha cachorrinha no quarto, eu fecho a porta e mantenho nós duas ali. Passado algum tempo, eu ouço minha amiga me chamar do lado de fora do portão de casa. Eu grito dizendo para ela entrar. Assim que o faço, ouço o portão se abrir e fechar. Ele tinha um barulho horrível na época. Ouço minha amiga caminhando no pátio, ela abrindo e fechando a porta de casa. Enfim, tudo o que alguém faria. Passaram-se 10 a 15 minutos e nada dela entrar no quarto, então fui procurá-la e ver o que tinha acontecido. Pensei que talvez ela tivesse se escondido e tentado me pregar um susto, ou até que estivesse no banheiro. Com isso em mente, a procuro pela casa toda e vejo que ela não está lá. Quando penso em sair, pois achei que talvez ela tivesse saído, ainda com a tentativa de me pregar um susto, me deparo com a porta trancada com chave. Até hoje não tenho explicações racionais para esses acontecimentos, pois a ouvi claramente.